Mais uma vez, e o tema de hoje está maravilhoso. É isso aí, missões e evangelismo. Bora cumprir o ID de Deus, bora levar Jesus para os quatro cantos dessa terra. Você tá pronto? Tá pronto para incendiar? Então fique com a gente porque o Na Nuvem começa agora. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É uma missão para mim, para você. E não tem idade não. E é isso que nós vamos falar hoje, né? Da importância de levar o evangelho em missões, né? Não somente aonde a gente vive, que é importante também ser trabalhado, nossa rua, nossa escola, nossa cidade, mas também para fora daquele que é o nosso convívio. E para falar sobre isso, tem dois convidados maravilhosos, Sarinha vai falar deles. Exatamente, Fala, gente. E para falar desse tema, nós estamos aqui com dois jovens, né? Que é o Isaac Horta. Tudo bem, Isaac? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui, viu, gente? De verdade. Exatamente. E Samuel! E aí, gente, prazer. Os dois que fazem parte ali também da nossa igreja, né? Estão envolvidos ali no Ministério de Adolescentes. Estão levando Jesus mesmo, filha. Exatamente. Com É isso. força E começaram total. cedo. Deixa eu só perguntar. Qual a idade de vocês, Samuel? 18 anos. 18? Eu tenho 17. 17. Legal. E olha, Sara, eles voltaram da Amazônia, Uau. né? Um, na verdade, voltou da Amazônia e o outro tá aí evangelizando, sabe onde? Na praça. Que Glória a legal. Deus, glória a Então, vamos falar um Deus. pouquinho sobre isso, sobre missões. O que vocês enxergam que é para vocês, tá? O que é missões, o que é evangelismo, qual a importância? Vai lá, Samuca. Acho que missões, evangelismo fala muito sobre uma vida de entrega, aquilo que quando a gente se enche, quando Jesus realmente encontra o nosso coração a ponto da gente ser obrigado a transbordar. Quando aquilo está realmente tão vivo que a gente precisa levar para as pessoas isso. Legal, legal Exatamente. demais. E você, mano? Eu vejo que, assim como ele disse também, é muito pela questão de Jesus me amou e eu quero entregar aquilo que o Senhor me deu, sabe? Aquele amor que eu recebi através da cruz, eu quero entregar também, sabe? Eu quero distribuir esse amor e não levar apenas para mim, mas mostrar para as pessoas, olha isso que eu recebi, olha quão lindo que é isso. E muito importante também deixar claro sobre sair da zona de conforto, ir para um lugar que muitas das vezes não é nossa zona de conforto, mas é um local em que as pessoas necessitam, em que as pessoas precisam daquilo que nós carregamos, Glória a sabe? Deus. Que legal. E como começou, quando começou Isso, vamos lá no esse começo. seu coração queimar por isso, Samuel? Então, desde muito pequeno assim, eu sempre vi a minha mãe muito ativa na igreja, mas algo despertou no coração dela, de falar, eu preciso ir para as ruas, acho que eu preciso ajudar mais os necessitados, além de ficar sentado e assistir um culto. Então ali para os meus, vou colocar 8 até 10 anos, eu comecei a ter experiências com meus pais, de ir para as praças, de ir em sopão, de ir em lugares onde a gente evangelizava com mendigos, com pessoas que tinham essa necessidade, visitar abrigos, e aquilo despertou em mim uma coisa diferente. Sim. Essa é algumas fotos suas na viagem, não foi isso? Isso. Onde você estava aqui? Na Amazônia. Foi muito legal essa experiência. A gente fez de tudo um pouquinho lá, sabe? E no serviço de tudo isso a gente aprendeu muito sobre o simples, sobre esse amor de ir em casa, de poder levar esse amor de Jesus de forma simples, mas eficaz. E você falou, né, Samuel, que lá tem comunidades não alcançadas, né, na Amazônia. Como é que é o número? Você lembra mais ou É menos? muito louco isso, eu não lembro exatamente o número, mas é uma porcentagem muito grande da população assim, de lá, de realmente indígenas que não foram alcançados pelo Evangelho, que talvez o sonho deles é falar a palavra Jesus Cristo e não existe no idioma deles, não tem essa tradução ainda para eles. Então o projeto e a missão que a galera faz lá é exatamente esse, é de traduzir a Bíblia, é de levar Cristo, é de poder realmente olhar para eles com esse amor de, talvez eles precisam só de um refrão de uma música, de coisas tão simples para poder adorar a Deus e conhecer esse Evangelho. E o que mais te marcou nessa viagem, assim, Samuel? Acho que o que mais me marcou foi esse Evangelho muito puro, muito nos pequenos detalhes. Acho que eu nunca vivi um momento onde o meu testemunho contava tanto, onde eles olhavam para mim e o jeito como Samuel entrava numa casa, como entregava uma cesta básica, como amava os irmãos, era aquilo que fazia eles olharem e falar, tipo, é desse jeito que eu quero ser, eu preciso desse Jesus, tem alguma coisa diferente na atitude deles. Uau. E você, Isaac, quando começou a queimar esse coração para levar o Evangelho? Eu acho que desde criança sempre fui muito louco com essa questão de evangelismo e tal, tudo isso, questão de missões. E em casa eu via muito meu irmão, ele saindo assim, indo pregar o evangelho nas ruas. Eu achava isso muito maravilhoso. Eu falava, nossa, eu quero viver isso. Eu via movimentos assim na internet, eu ficava olhando, eu ficava maravilhado com tudo aquilo. E
despertou muito esse interesse no final do ano passado e no começo desse ano eu comecei a me movimentar mais, sabe? A gente participou, eu também participei da viagem missionária lá no Amazonas e foi algo muito maravilhoso tudo isso, sabe? E foi despertando maior interesse de espalhar aquilo que eu recebi. Foi despertando aos poucos, eu fui vendo, nossa, é isso que eu preciso, é nesse lugar que eu quero estar, sabe? Mostrando para as pessoas o quão lindo que é o Evangelho, o quão lindo que é a mensagem de Jesus. E aos poucos fui crescendo nessa parte, sabe? O Senhor foi me mostrando, foi me direcionando, sabe? Foi despertando dentro do meu coração que eu precisava me mover, entende? Dentro do meu coração havia um fogo que queimava pelas pessoas, sabe? Eu gosto muito de falar sobre o amor pelas almas. É um amor por aquelas pessoas que estão na rua, é um amor por aquelas pessoas que talvez estão trabalhando, que elas nem imaginam que um dia elas poderiam receber uma mensagem de Jesus, sabe? E essa vontade de pregar o Evangelho me moveu muito. Legal. E foi aí que a gente decidiu, tipo assim, sair e falar, nossa, eu preciso falar disso. Eu preciso falar de algo que eu recebi, eu preciso falar de algo que alguém um dia trouxe a mim, eu quero falar para as outras pessoas também. Na Amazônia a gente viu muito essa questão da simplicidade, do amor e tudo isso, e foi despertando dentro do nosso coração, sabe, incendiando o nosso coração, o quão lindo que era não simplesmente receber do amor de Jesus, mas também entregar esse amor. Exatamente. Cara, E que esse evangelismo, esse id, é sair do comodismo. Exatamente. Né? Porque quem está nos assistindo em casa, né, pode estar perguntando, e aí, como vai ser isso? É sair do seu comodismo. Sim. Porque você poderia muito bem ficar num lugar confortável. Sim. Viver a juventude de vocês, né? Viver para si mesmo, né? Ali estudar e tudo mais, mas é entender que existe algo a mais. Existe algo ali que Deus me chama, que eu vou lá para a Amazônia, né? Sair do meu lugar confortável e ir. Vocês tiveram lá os desafios, como que foi isso? Dormir assim, na em pele, rede, né? comer outra comida. Muito mosquito. Muito mosquito, né? Nem tudo é tão romântico como parece, né? Mas isso é engraçado. É legal que algumas pessoas não entendem quando a gente começa a explicar que a temporada de julho, onde a gente tinha férias, a gente podia estar viajando para qualquer outro lugar. Uma praia, a verdade. A gente investiu, a gente pagou para fazer missões, a gente pagou para realmente amar aquelas pessoas. E a gente investiu um dinheiro que, cara, a gente recebeu infinitamente mais de qualquer outro lugar onde a gente poderia ter ido. Foi muito lindo tudo que a gente viveu e acho que esse investimento e esse tempo foi totalmente gasto de maneira certa, de maneira correta. Legal. E para você, tipo assim, ter ido para essa experiência e voltado, mudou alguma coisa na forma de ver o mundo, na forma de se relacionar com Deus, com a igreja? Teve isso? Nossa, eu acho que muito, muito mesmo. Porque muito sobre a questão de... A gente acha que vai ser mil maravilhas, a gente acha que vai ser, nossa, tudo maravilhoso, não sei o quê. Mas aí a gente enfrenta algumas dificuldades, alguns confrontos e tal. E com isso, Jesus foi me ensinando a valorizar aquilo que nós temos, sabe? Porque muitas das vezes a gente não valoriza o local que a gente está, a estrutura da nossa igreja. Muitas vezes a gente não valoriza um banco que a gente está sentado, quando existem igrejas que nem tem aquilo. A gente foi em igrejas que, gente, a igreja estava simplesmente ao redor da igreja só tinha água, sabe? Então, tipo assim, foi algo que foi me ensinando muito sobre o valor, sabe? Quanto que nós temos valorizado não simplesmente a presença de Deus, mas aquilo que Deus nos entregou, sabe? Porque Deus nos deu a estrutura, Deus nos deu a oportunidade de falar para as outras pessoas, de participar de cultos todos os dias. Sim. E existem lugares em que não existem igrejas, existem lugares que a gente foi que está iniciando o processo de ter uma igreja lá. Então, me ensinou muito disso, sabe? Olha, eu tenho que valorizar aquilo que eu recebi, sabe? Eu valorizo aquilo que eu recebi porque Jesus me mostrou que existem pessoas que não têm aquilo. Mas elas têm o amor de Jesus, sabe? E elas valorizam muito aquilo. Elas têm... por mais que talvez elas não tenham uma estrutura extraordinária, elas estão lá com os joelhos dobrados, se prostrando perante ao Pai, porque não é sobre exatamente a estrutura e tal, é sobre a presença que elas estão ali, sabe? Tipo assim, a presença que está naquele lugar. E muito por conta disso, me ensinou a valorizar muito da presença e também da estrutura do local, sabe? Legal. Tudo isso ensinou a valorizar os pastores também, as pessoas que estão dispostas a viverem o evangelho de forma diária, sabe? E é isso que o reino de Deus precisa.
Glória a Deus. Porque você vê isso, né? A gente tem essa facilidade, né? Sim, a igreja, a mobilidade para a igreja e tantos lugares, como o Isaac falou, que eles não têm isso. Tem água, tem que ir de barco. Exatamente. Né? Às vezes tem lugar que tem que andar muito tempo para chegar. Campo Né? demais, E aprende muito com isso. Você fala assim, uau, às vezes a gente reclama. É, né? tá chovendo, não vou pra igreja. Tá calor demais, não vou pra igreja. Em lugares aí, por exemplo, né, país que a gente sabe aí da questão da perseguição. Sim. Né? Onde a perseguição é realmente ali de você não poder nem se reunir, né? Mas eles dão um jeito lá para reunir. Então, assim, a gente aprende muito com isso. Exatamente. Né? O quanto que a gente aprende. Também teve a viagem, né, pro sertão ano passado. Como que foi, Olha, como foi? Samuel? Acho que foi uma das primeiras experiências minhas, assim, que eu amo adoração. Então, para quem toca violão, canta assim que nem eu, foi muito impactante, porque lá eu vi bases que o modo deles de evangelizar e a mensagem que eles deixam para o mundo é com adoração. Então, assim, são pessoas que estão ali no meio de um sertão, no meio de um lugar onde todo mundo parece declarar a morte, eles estão lá dentro declarando vida. Glória a Deus. E acho que de todas as viagens assim, aquela começou algo para mudar a minha vida, para que esse ano eu tivesse um coração mais aberto, para que eu pudesse olhar para minha igreja local e falar, preciso servir, preciso ser mais efetivo. Foi lá que tudo começou, porque eu comecei a olhar para aquilo e falar, não é só cantar, não é só um culto. Todas essas palavras têm poder, tudo aquilo que a gente declara pode mudar a vida de alguém. Sim. Lá eu vi muito, eram as mesmas notas que eu tocava aqui. Era talvez a pregação, o mesmo versículo que eu já ouvi 1 milhão de vezes, mas por que lá parecia tão diferente? É que lá não era mais um evangelho de superfície. Não era mais um evangelho forçado, mas era uma coisa muito, muito real, muito vidente, assim, de olhar para eles e falar, calma, além de pregar, eles estão vivendo isso que eles estão pregando. É um evangelho muito genuíno de realmente, assim, mudar a minha concepção. Exatamente. Não, eu lembro, eu fiz essa viagem também pro sertão uma vez, com os adolescentes, quando eu estava ainda antes, e eu lembro que é um povo muito amoroso, né? Um povo, uma simplicidade muito grande, um amor muito grande. E eu lembro quando a gente reuniu, assim, todo mundo que estava com os obreiros de lá de uma base, né? Eles falaram assim, o que vocês vieram dar aqui? Vocês vieram dar amor, mas são as pessoas mais amorosas que a gente conhece. Olha. São generosas, todo mundo te aceita com um cafezinho, até parece mineiro. Te aceita com um cafezinho, gosta de conversar, né? E eu fiquei refletindo nisso, ou seja, o que eu vim dar aqui, né? Porque e eu acho que Missões fala muito sobre isso. A gente só vai dar aquilo que a gente tem. O que eu vim dar para esse povo? Né? É realmente a Jesus em nós, né? A esperança mesmo da glória. Isso é engraçado demais, porque a gente chega lá pensando que a gente vai só dar isso. E às vezes a gente recebe muito mais. O sertão acho que foi muito disso. Quando a gente chegou lá, a gente viu uma galera muito amorosa. Tiveram almoços aos fins de semana, onde a gente sentou com algumas famílias e eles começaram a conversar, fizeram assim o melhor que eles podiam para receber a gente, perguntando se estava tudo bem. E realmente, assim, recebendo missionários como se fossem pessoas enviadas de Deus mesmo. Sim. Que legal. Cumprindo realmente a palavra. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, quanto amor, quanta gente que talvez acredita na gente mais do que a gente mesmo. Sim. Pessoas que olhavam pra gente e falavam, para esse menino ter saído de Belo Horizonte, tá aqui agora, é porque tem muito propósito nisso. É isso aí. Então isso é muito lindo. Cara, exatamente. Que legal, né? A gente foi chamado para isso, né? Incendiar as pessoas e aquilo, é uma troca mesmo. Às vezes a gente acha que está indo só abençoar, né? Nós somos abençoados, então o evangelho é maravilhoso, né? Realmente não tem um menor e um maior, todo mundo carece de Deus e todo mundo tem algo para agregar. Exatamente. Meu amigo, queria te perguntar também sobre o seu movimento, você tem um movimento aqui em Belo Horizonte, que é o Metanoia, né? Exatamente. Como é o movimento, como ele surgiu? Olha, essa questão do movimento é muito interessante, porque é algo que a gente está gerando há muito tempo, e foi algo que foi surgindo no nosso coração, sabe? O Senhor, um dia, eu estava no meio da reunião de voluntários lá do Rocket, e aí surgiu no meu coração, tipo, e se eu me movesse, se eu saísse pra rua e começasse a pregar o evangelho lá na rua? Se eu fizesse um culto na praça, do nada? E meu irmão, ele tinha um movimento aqui em Belo Horizonte também, e eu comecei a perguntar pra ele como que era, perguntar sobre tal, e eu comecei a falar com os meus amigos. Sim, os mais próximos. Os meus amigos, eles tinham o mesmo anseio. Uau. Eu acho isso muito bonito porque Deus, quando Ele coloca um propósito em uma determinada parte do corpo, o corpo todo também está direcionado para uma certa parte desse propósito também. E eu via pessoas ao meu redor que falavam, Isaac, eu tive o mesmo sentimento de ir para a rua e pregar o evangelho. Eu tive o mesmo sentimento de fazer um culto na praça. Que legal. Eu chegava pessoas falando assim, Isaac, se você não fizer, eu vou lá e vou fazer. E era muito interessante isso, sabe? E foi surgindo no nosso coração, o Senhor foi incendiando no nosso coração, sabe? Depois dessa viagem missionária lá para o Amazonas, eu falei assim, eu preciso
e seja Belo Horizonte. Sim. Sabe? E aí eu juntei com o Samuel, juntei também com outro amigo meu, o Otávio, e a gente decidiu sair pra rua e falar de Jesus, sabe? E é simplesmente um culto que a gente faz normalmente ali no domingo, um culto que a gente faz no sábado, é a mesma coisa, só que na praça. E foi algo muito maravilhoso, porque eu via pessoas chegando mais perto, querendo escutar. Eu via, quando o Samuel estava tocando, eu via pessoas chegando ao redor e cantando a música, sabe? Pessoas que precisavam daquilo. Eu vi pessoas emocionadas ao redor, enquanto a gente estava falando sobre o amor de Jesus. E eu via que existe um propósito em Belo Horizonte. Belo Horizonte precisa ser avivada, sabe? Amém. E a gente clama muito sobre a questão do avivamento, mas o avivamento começa a partir de pessoas avivadas. E eu via que começaria a partir de pessoas se movendo como a gente, sabe? O avivamento em Belo Horizonte há de vir. Amém. E a gente foi para as ruas mostrar o quão lindo é esse amor para que elas sejam avivadas. Glória a Deus. E aí a gente via pessoas ali chegando para a roda, sentando na roda ali, querendo escutar mais. Pessoas falando assim, quanto que vai ser o próximo? Eu quero saber quando vai ser o próximo. Então, pega meu contato, eu coloco eu no grupo, não sei o quê. E eu achava isso muito lindo, falando assim, meu Deus, Deus está fazendo. se eu não tivesse saído para a rua e falado de Jesus, será que essas pessoas nunca escutariam a palavra de Deus? O que aconteceria, sabe? E foi algo que foi gerado há muito tempo, sabe? Muita intercessão, muita oração. E ver o resultado de tudo aquilo é algo muito maravilhoso. Glória a Deus. Uau, Sabe? cara. O movimento metanoia significa, é voltado para arrependimento, né? Uma renovação de mente. E quando a gente fala sobre a renovação de mente, a gente clama para que Belo Horizonte seja um local em que as pessoas elas sejam renovadas, Amém. sabe? E a gente saiu para a rua com esse intuito, de mostrar para as pessoas que, olha, Cristo vive, existe algo que vai renovar a sua mente. Exatamente. Existe algo que vai mostrar. E o evangelismo começa aqui agora, né? Exatamente. Onde você... Então, é legal esse movimento, porque começa aqui na sua cidade. Às vezes a Exatamente. pessoa ela tem um sonho de missões e tal, mas esquece que começa agora, Exatamente. onde ela está, na escola, na faculdade. E qual dica que vocês deixam para o pessoal que quer começar? Sim. Né? Às vezes um movimento, né? Tem esse anseio, mas essa tem timidez. E aí? Verdade. Acho que se eu pudesse deixar uma palavra para vocês e falar sobre o Evangelho vivo, é que a sua vida fala mais do que as suas palavras. É que durante toda a minha vida eu quis pregar com aquilo que eu dizia, com o que eu lia ou com um jeito bonito de falar. E nos últimos tempos eu tenho descoberto uma coisa muito simples, que em silêncio a gente prega muito mais do que falando. Então acho que seria isso. Não precisa abrir a Bíblia todas as vezes para o seu amigo e dar para ele um super sermão. Acho que falar que Jesus ama ele, quando ele às vezes tentar te ferir ou quando às vezes tentarem te atacar, você mostrar para eles que você tem certeza da sua identidade, você sabe que Jesus te ama. Amém. Você, Isaac? Eu acho que é muito pela questão de... se você tem um anseio no seu coração de falar de Jesus, se você tem um anseio no seu coração de mostrar o amor que você recebeu, eu incentivo vocês de, primeiro, ter no coração a vontade, é muito lindo, mas não simplesmente isso, mas se mover, sabe? Buscar no seu secreto aquilo que o Senhor te entregou, entende? Buscar no seu secreto aquilo que Cristo colocou no seu coração e ali você ser cheio. Você começar a ser cheio e a partir disso você vai começar a transbordar, sabe? A partir disso você vai começar, as outras pessoas ao seu redor vão começar a receber de algo em que você está recebendo, porque você se dispôs a ir para o seu secreto e ser cheio daquilo que o Senhor está te entregando, cheio do propósito. Então eu acho que muito sobre a questão do movimento, questão de ir para a rua, questão de missões, etc. Tudo começa a partir de pessoas que estão no seu quarto, orando, intercedendo para que ao redor dela pessoas sejam tocadas e transformadas, sabe? Acho que é muito... E a missão começa agora, né? Então, assim, comece, né? Às vezes, verdade, a pessoa startou, fala, né? Exatamente. Você está ali no ônibus, é para esse que está do seu lado, está na faculdade, é seu colega. Né? Não esperar, comece. E se envolva ali com pessoas que também têm esse chamado, esse propósito. Eu acho que te impulsiona muito. Sim. Vocês veem isso também, que ajuda? Estar com essas pessoas assim? Sim, acho que é uma das partes mais importantes. Quando eu entrei no Ministério de Adolescentes,
meses, 3, 4 meses tendo entrado, foi minha primeira viagem missionária. Sim. Então, assim, foi um tempo onde eu tinha acabado de tomar a decisão, mesmo tendo nascido da igreja, de falar, olha, agora eu vou entregar minha vida verdadeiramente por Jesus. E quando eu descobri que o Jesus Te Ama tinha poder, quando eu descobri que a influência de pessoas como o Isaac, pessoas que já estavam firmadas e que me influenciaram a ser o que eu sou hoje, eu olhei e disse, cara, eu preciso me posicionar. Porque podem existir pessoas que estão sofrendo por aquilo que eu não estou sendo. Sim. Então ali eu vi propósito. Existe propósito na amizade, existe propósito naquele que queima e é constante. Então é sobre, no dia que você está fraco, aquele que vai te ajudar para que você não caia. É muito sobre isso. Sim, Nossa, bom com demais. certeza. Eu quero fazer uma pergunta. Como vocês lidam, né? Vocês são jovens e aí estão estudando. Como é que vocês lidam com, talvez, o julgamento dos outros jovens que falam, meu Deus, que menino doido. Meu Deus, o que você está fazendo? Talvez esse Jesus nem existe. Está passando vergonha na praça. Como vocês veem isso, assim? Vocês lidaram com medo, a insegurança? Será que eu vou falar mesmo? Será que eu fui chamado para isso mesmo? Deus, e aí? Viveram esse momento? Eu acho que quando a gente é adolescente tem muito dessa questão, né, da zoação, falar assim, nossa, você é doido demais, você tá indo pra rua falar de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu creio que a palavra de Deus é aquilo que a gente não deve se envergonhar, sabe? Sim. Eu não me envergonho de falar de Jesus, eu não me envergonho de ir pra rua e falar daquilo que eu recebi, sabe? Eu não me envergonho. E chegar amigos meus falando assim, Zé, eu te vi na rua falando de Jesus. Esses dias você tava na Pampulha lá falando de Jesus, te vi, mano, não sei o quê. Aí eu fiquei assim, nossa. E tem essa questão muito das pessoas talvez zombarem de algo assim, mas eu creio que a palavra de Deus é muito poderosa e eu não me envergonho daquilo que eu recebi, sabe? Eu tenho certeza que a palavra de Deus é a verdade absoluta, então por que eu vou me envergonhar daquilo que eu sei que é a verdade? Sim. Sabe? Nas escolas tem muito essa questão, né, de talvez recusarem a palavra de Deus, de zombarem da palavra de Deus, professores que zombam da palavra de Deus, mas independente disso, estarei lá mostrando a palavra, porque essa é a verdade, isso é aquilo que eu devo acreditar, isso é aquilo que eu vivo, entende? Uau. Então, independente de qualquer coisa, eu acho que é seguir firme, porque Jesus te chama, então por que você vai se vergonhar? Exatamente. Verdade, cara. E aí, Samu, como foi seu processo? Então, acho que para mim foi realmente sobre aprender a respeitar as pessoas. É que no começo, quando eu era atacado, que eu queria atacar de volta, eu queria corresponder à ofensa das pessoas, eu queria corresponder ao repúdio por se declarar cristão ou por dizer que eu ia na igreja. E aí eu comecei a entender que realmente eu tinha que pregar em silêncio, que eu realmente tinha que amar aquelas pessoas, porque eu só tinha que interceder e realmente estar ali para eles. Sim. A verdade é que quando a gente deita o travesseiro, tem uma grande diferença daquele que conhece a Cristo, que é zoado, porque eu consigo deitar no meu travesseiro e saber, cara, Jesus me ama e amanhã é um novo dia. Mas as pessoas que preferem o status, que preferem tudo aquilo que para fora se mostra, lá dentro está sofrendo. Lá dentro pedem socorro e precisam de ajuda. E quantas vezes eu fui essa pessoa que recebeu ligação, que recebeu mensagem sobre oração, sobre realmente essa ajuda e esse suporte na solidão. E eu entendi sobre esse Cristo. Acho que o amor é a chave para toda essa resposta. Uau, exatamente. Eu lembrei de uma história aqui, porque eu não sou muito velho. Jovem, você é jovem. Mas sou jovem, sou bastante jovem, viu? Muito jovem. Mas eu também comecei a me mover, né, movimentar, pregar na praça. Fui enviado pela igreja da Lagoinha para Ouro Preto para implantar uma igreja. Começamos a igreja na praça mesmo, debaixo de chuva, né? Depois virou ali um templo, um espaço, né? Fui solteiro, fazer só missões. Lá conheci minha esposa, casei, né? E hoje nós estamos aqui para a glória de Deus. Mas eu lembro dessa fase em que eu tinha muita vergonha. Na verdade, eu era muito tímido. Sim. E toda vez que eu, com meus 12, 13 anos, recebi uma palavra que Deus iria me usar para pregar, para jovens, para muitas pessoas, eu falava, Deus, para com isso. Ó, pra você ter ideia, essa semana eu fiz uma viagem e eu recebi uma palavra profética de um pastor que na época não era pastor, ele era um seminarista, mas que ele foi usado para quebrar uma vergonha na minha adolescência. Por quê? Eu indo para a igreja lá, aos meus 12 anos de idade, eu não levava a Bíblia porque eu tinha vergonha de falar que eu era crente. Beleza, Sim. Aí meu pai comprou uma Bíblia para mim, me deu, e falou assim, aqui a Bíblia para você levar para a igreja. E ela que era do tamanho do bolso, né? Graças a Deus na época para mim, que bom que era do tamanho do bolso, eu pensava. Que eu colocava no bolso aqui, na rua, na hora de passar na rua, tampava e tal, Sim. E ia, e não falava para onde estava indo, eu morria de vergonha de ser chamado de crente, né? Na época era muito mais, assim, hoje eu acho que é até mais tranquilo, não sei como é que tá aí na vida de vocês, mas eu tinha muito essa vergonha. E aí um dia, eu fiquei meses levando a Bíblia assim, né?
E aí um dia eu estava no meio do culto e esse pastor, seminarista, estava lá pregando e tinha uma Bíblia desse tamanho. E do nada, no meio do culto, ele no momento profético, ele fala assim, Deus está mandando eu dar minha Bíblia para alguém. Aí todo mundo olhou, ele desce aquela Bíblia do homem, assim. E fala assim, Deus mandou te dar essa Bíblia para você. Aí eu peguei a Bíblia, só que isso era no sábado. E aí ele falou assim, amanhã eu tô aqui de novo, isso não tá no meio de tudo. E você vai vir com essa palavra, que isso representa muito o que você vai carregar. E aí foi engraçado, porque no outro dia vem eu tentando embolar a Bíblia, tampar a Bíblia. E não dá, passando, escondendo e tudo. Tanta vergonha, assim, que eu falo, meu Deus do céu, pra quê, né? Pra depois, com poucos anos depois, aos 20 anos, ser consagrado, né? Pastor na igreja, pregar. E falar assim, cara, a gente só precisa de uma experiência. E sabe o que acontece? A gente precisa ir lá mesmo e vencer a vergonha. É na praça mesmo, gagueja. E talvez errou a referência e desafinou. Mas, cara, quem treina faz estágio numa praça vai conseguir, né? Fui em tantos E Deus lugares. ele vai largando, né? No chamado, naquilo que Deus tem, cara, né? Verdade. Servindo as pessoas. Né? Então é isso, galera. Olha, muito obrigado. Nosso programa já está chegando ao final, mas vocês são, de fato, sim, exemplos. Amém. Continue sendo voz, continue quebrando as barreiras mesmo. Tá só começando. Isso mesmo. Que dia que acontece o movimento? Olha, a gente está fazendo uma vez por mês. O próximo provavelmente vai ser dia 28 desse mês, setembro. Tem algum Instagram, alguma coisa, pessoal acompanhar? A gente ainda vai criar o Instagram do movimento, mas caso queira participar, pode seguir o nosso Instagram, né? Que é Isaac R. Horta, o meu Instagram. Perfeito, legal, fechou. top. É isso mesmo. Obrigada, pessoal, viu? muito obrigado por você nessa voz. E é isso, você aí. Bora cumprir o ID. Com certeza, se for inspirados aí, talvez você aí tá com seus 40, 50, 60, vendo, não, mas esses meninos tão jovens ali já fazendo. Deus tem esse tempo para você também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, então acompanhem toda terça-feira na Nuvem. Esperamos você aqui. Tivemos também no YouTube, que tem muitos programas lá da nossa série. Um abraço e até mais. Beijo, até semana que vem. Galera, muito obrigado.